a distribuição desequilibrada de carga que eu estou usando nesse estudo, cada nó aqui do sistema tem uma determinada potência ativa e reativa, tá? Dada por essas barras aqui. Então a gente observa que, sei lá, olha o preto, esse escuro aqui, que é a fase A, ó, ele é muito diferente da fase B e da fase C. Tá? Então eu peguei um sistema bem desequilibrado. Tá? Eu estou avaliando esse sistema de um jeito bem desequilibrado. E além da avaliação do sistema desequilibrado, eu estou usando um valor médio, que é esse vermelhinho aqui. Ó. Então, ao invés de usar para a fase A, B e C valores diferentes, eu uso o modelo por fase e uso só aquele valor médio ali. Tá? É o resultado obtido dessas duas aproximações aí, que nós vamos fazer a comparação aqui em cálculos de tensão e de corrente. Tá? Primeiro, com relação à tensão. Tá? Então, eu calculei em cada nó ali a tensão. A linha preta aqui é lá para a fase A, por exemplo. Tá? E esse valor é o valor médio, tá, de um modelo por fase. Então, é um modelo por fase, ou seja, acoplamentos iguais e carga média. Tá? E as outras curvas, azul, verde, vermelha e preta, são acoplamentos desiguais, ou seja, um circuito a 5 fios, e cargas bem desequilibradas. A gente observa aqui que o erro médio na tensão é 0,6% e o menor erro, ó, 216 para... não dá 1 volt, 1 volt e pouco de erro. Né? Tá? Num nó específico que é lá no fim da rede. Bom, por que o erro é pequeno? Porque a queda de tensão nessa rede é pequena. Tá? Então, a modificação em coisas pequenas dá um erro pequeno mesmo. Tá? Bom, já no cálculo das correntes, ó, o valor médio determinado pela curva vermelha, aí a gente observa que a discrepância é muito grande. Né? Então, aqui 30 para, sei lá, 50, 45, de 30 e poucos para 50 e tantos amperes. Tá? Então, aqui as correntes nos ramos, elas são absolutamente diferentes. Tá? Eu não tenho condição de usar esse valor médio para tentar saber, inferir alguma coisa a respeito da corrente da fase A, porque é muito mais, né? 30 mais ou menos 20, quem sabe, um valor assim, aí não vale, né? Tá? Aí todo mundo acerta assim. Tá? E, obviamente, já que as perdas são proporcionais ao quadrado da corrente, para as perdas eu também tenho uma diferenciação muito grande. Né? Então, eu tenho aqui as curvas das perdas obtidas no modelo polifásico e no modelo aproximado. Né? Aí a gente observa que elas são também bem diferentes, principalmente aquelas relacionadas com as perdas de potência ativa. Tá? Que são aquelas que geralmente são mais de maior interesse. Tá bom, para não dizer que o meu modelo aqui ele era muito simples, eu uma vez, lá em setembro de 2009, resolvi fazer uma medição num laboratório ali. Isso aqui, inclusive, é interessante, viu? Depois eu vou mostrar por quê. Tá? Então, a gente observa aqui as correntes que estão indo para o alimentador do centro de distribuição do laboratório, as fases A, B e C. Tá? É um exemplo de equilíbrio. Né? Tá? A gente nem no nosso laboratório consegue manter as cargas equilibradas. Mas o bom disso daqui é que fazendo essa medição, a gente sabe, né, se o pessoal trabalha final de semana, ó, ou não. Né? Então dá para saber direitinho o que o pessoal anda fazendo lá dentro. Não precisa nem botar nada de rede. Bota o registrador ali, que a gente sabe com os períodos de maior visita e uso do laboratório. E no que diz respeito... Então a gente observa aqui, ó, que a forma de onda dessas correntes, entre as fases, é muito diferenciada. Não segue um padrão, né? Tá? Elas são individuais, o que acontece com uma quase que não acontece com a outra. Só quando não tem ninguém, né? Lá dentro, que aí não acontece nada. Tá? Agora, o comportamento da tensão que foi medida, ele é realmente uma coisa que... quando uma fase desce, a outra desce junto. Tá? Aí a gente observa também coisas que já sabe, né? Final de semana, ó, a tensão tende a ser mais alta, né? O consumo é menor, né? Alguns períodos aqui, possivelmente, acho que teve aula aqui, né? Então aumentou o consumo. Tá?
Então, para resumir e terminar dentro do tempo que está planejado, então nós temos o nosso problema de representação, a rede, né, que é uma tarefa relativamente fácil, e a carga é uma tarefa, eu diria, bastante complicada e que ainda vai demandar muito trabalho. Tá? Possivelmente alguma coisa com modelos mais probabilísticos, né, ou alguma coisa, sair um pouco daquele valor mínimo e valor máximo. Tá? Seria isso, então. Alguém tem alguma questão ao professor Hafner? Professor Leandro, da UFSM. Por um acaso, aquela pesquisa dos modelos de carga foi realizada em conjunto, né, professor Hafner? Quantas vezes o aluno repetiu aquele ensaio das lâmpadas lá? Olha, muitas vezes. Até nós nos convencermos que ele não está fazendo errado. Exatamente. E não só nas lâmpadas, né? Em todos. Foram várias. Todas as previsões nossas deram errado. Tudo não batia o que nós tínhamos previsto, que tinha um comportamento, não batia na... Não existe certeza nessa área aí, de média e baixa tensão, que resista a uma medição. Tá? Mais perguntas? Hein? Eu acredito que é um desafio tremendo buscar uma representação, fechada ou não, de cargas, né? Porque, principalmente, acho que quando você quer buscar modelos de sistemas, grupos de cargas, pode ser que tenha um resultado um pouco mais profícuo. Agora, pegar modelos individuais, porque características temporais das variações de cargas, elas praticamente elas não se repetem. E essa falta de repetibilidade, de previsibilidade das cargas individuais, elas fazem com que os modelos também sejam inconfiáveis, né? Mas é muito importante conhecer comportamentos médios de cargas para poder fazer alguma coisa a nível de projeto. Então, esse assunto que tu abordou, ele é muito importante a nível médio, onde você trabalha a nível de sistema ou características, buscar características de cargas para se realmente fazer projeto de linhas, ou de transformadores, ou de sistema, ou parte de sistema, que se pode se utilizar uma previsão para se projetar sistemas para trabalhar em condições mínimas ou máximas, no pior caso, e isso é muito importante, o projetista ter essa informação, que certamente esses modelos podem trazer. Agora, indo um pouco naquilo que a gente viu hoje de manhã, né, no trabalho que foi abordado de forma introdutória pelo professor Rafael, onde que mostrou a norma 1459, I3E 1459, sobre harmônicos, e que hoje seria um grande desafio, porque isso envolve responsabilidades, envolve cálculo de tarifas, e isso envolve também busca de modelos de linhas, que é muito importante, né? Diferentes tipos de pontos de operação onde está o consumidor. É muito importante ter esses modelos, né? Cada vez mais simples e cada vez mais confiáveis, de modo que a gente possa tê-los, tanto da parte da linha quanto da parte da carga. Mas eu acredito que carga, ela tem que ser, quando vai trabalhar, claro, com harmônico, fator de potência, fator de utilização, e os problemas que as cargas vão injetar na rede, introduzindo cargas não lineares, né, que hoje é o nosso assunto principal, já que nós geramos isso, que a eletrônica de potência, ela gera esse problema, é a grande produtora desse problema. Eu acredito que só existe uma solução confiável para todos nós, né? Foi aquilo que eu reportei hoje de manhã, no meu comentário, é que a eletrônica de potência seja um instrumento
uma tecnologia habilitadora de tornar essas cargas cada vez mais resistivas. E isso pode facilitar muito os futuros modelos, né? Mas aí isso vai acontecer na medida que houver uma regulamentação que obrigue ao fabricante do equipamento a atender alguns padrões de qualidade, né? Porque se não houver isso, ele não vai encarecer o produto dele para fazer com que ele tenha um comportamento mais atrativo para a rede, né? Porque, assim, num primeiro momento, ele pensa que o problema da rede é da concessionária, né? Mas eu acredito que isso hoje pode ser que seja longe de uma realidade, mas eu não tenho dúvida que essa realidade um dia vai acontecer. Vai. Porque é insuportável um consumidor, para mim é uma questão original, filosófica, original, né? De que se eu não poluo, eu quero receber uma energia de boa qualidade. Agora, não tem como eu receber uma energia de boa qualidade se alguém polui. A não ser que nós criamos reguladores em todo o sistema que, entendeu? Que faça esse serviço. A concessionária não vai fazer isso porque eles dizem, bom, se eu não poluo, é a mesma coisa o seguinte, ó, eu sou um grande poluidor. Isso não é justo. Por quê? Eu tenho meu carro, eu estou poluindo a natureza. Se todos poluem, né? Todos nós somos poluidores. Agora, não é justo se alguém diz assim, bom, eu não poluo, né? Eu não fumo, mas todos fumam, mas eu tenho que fumar. Então, essa é uma realidade que a cultura e que o próprio desenvolvimento até da espiritualidade, né? Isto é, de ser uma pessoa melhor e entender que para ser uma pessoa melhor tu não pode prejudicar os outros, a tendência é natural. Por isso que eu digo assim, é original. Vai chegar à conclusão de que não adianta botar um filtro ativo num PCC, num ponto de acoplamento comum, porque isso pode resolver o problema da concessionária, mas não vai resolver o problema dos consumidores que estão conectados naquela rede. Eles vão continuar tendo o problema entendeu? Pode ser que um não tenha, mas os outros podem, né? Podem ter. Então, é uma questão da lei do cigarro, né? Nós temos que resolver isso como? Não poluindo, não existe outra forma. Poluído, porque eu estou falando do ponto de vista poluição injetando harmônicos, colocando cargas desequilibradas, né? Não lineares, e que vão gerar problemas que por mais que eu vejo reunir essa comissão que ficou discutindo a questão das responsabilidades da tarifa e que envolve isso, eles não vão chegar a conclusão nenhuma, resolver problema nenhum, porque os interesses daqueles que estão produzindo equipamentos, que querem baratear, os interesses são conflitantes. Só resolve como? Não poluir. Resolver o problema na origem. O nosso tempo está estourado, mais de 45 minutos já. Vamos, então, agradecer a apresentação do professor Raffner.